Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Progredindo na Vida. E hoje vamos trocar uma ideia aí sobre a inédita pamonha. Por que é isso? Hoje eu tava vindo pra minha casa do trabalho, venho dirigindo, né? E aí entra naquela questão da gente otimizar o tempo. Eu tava escutando música no trânsito, só que aí, já tinha escutado música pra caramba, já tava escutando Tim Maia. E eu falei assim, vou escutar um trechinho aqui de um podcast. Dei um clique, pá. Aí, o que apareceu pra mim? Inédita Pamonha, do Clóvis de Barros Filhos. Eu já escutei muito esse Inédita Pamonha. Muito é uma palavra muito forte, mas já escutei alguns episódios de Inédita Pamonha há alguns anos atrás. E hoje eu fui reescutar. Aí eu peguei na sequência, né? Eu peguei o primeiro episódio do Inédita Pamonha. E aí o Clóvis de Barros Filhos, ele traz a introdução da ideia dele, que ele faz uma alegoria, vamos colocar assim, uma parábola, contando uma pessoa que está em uma viagem, e aí ela está com muito fome, porque já está muitas horas na estrada, e ela para em um lugar que vende pamonha, porque na estrada, segundo ele, tem vários lugares que vende pamonha, isso é verídico, né? E aí a pessoa para lá e pede várias pamonhas. E aí, quando ela morde a primeira pamonha, ela sente aquela sensação esplêndida que toma todo o seu corpo de prazer, como se fosse um júbilo dos anjos, como, tipo assim, de tão bom que é aquela sensação, de tão boa que é aquela sensação. E aí, beleza, a segunda pamonha, a pessoa já come ainda com vontade, mas de uma forma que começa a ficar um pouco enjoada. A terceira pamonha, ela já não come com aquela gana da primeira e da segunda, mas ainda come com a expectativa que aquela sensação volte a ser igual era na primeira pamonha, ou seja, aquela sensação boa volte ao comer a terceira pamonha. Na quarta pamonha ela já está enfadada e ela simplesmente está perseguindo a ilusão da sensação que ela teve na primeira pamonha e assim por diante. E aí ele fala que a diferença nessa situação, ele até cita depois a quinta, sexta, a sétima pamonha que vai elevar os seus níveis de glicose lá no topo e dependendo se você tem algum problema com a glicose, por exemplo, diabético, você pode até falecer. E aí ele faz uma diferença entre esse prazer extremo, esse algo jubilar, e este algo infernal que seria o excesso da pamonha, entendeu? Ele traz isso para mostrar a importância de coisas inéditas, mas também como a importância delas perdem-se quando elas deixam de ser inéditas. E isso eu achei legal por quê? Mas agora, se você tem esse interesse, eu vou deixar o link da Inédita Pamonha aqui na descrição desse vídeo para você clicar lá e ouvir o porquê, eu estou contando aqui de uma forma muito inferior ao saudoso Clóvis de Barros Filhos. Clique lá no vídeo dele e ouça ele falando que, é uma história bem melhor contada por ele do que por mim. Mas aí vamos lá. E aí, ouvindo aquilo, eu fiquei pensando, poxa, isso daí é uma pura verdade, né, A gente, muitas vezes, em busca daquela certa sensação, nós continuamos a insistir em algo que nós estamos vendo que não faz mais bem para nós. Um exemplo é, você está ali fazendo sua dieta certinho, tá uma maravilha. Aí você come uma barra de chocolate. Você come, na verdade, uma tirinha daquela barra de chocolate, deliciosamente maravilhosa, aquele sabor. Depois você começa a comer mais tiras e daqui a pouco vai a barra inteira. Quando você termina, você está daquele jeito. E tem pessoas que no outro dia fazem a mesma coisa. Por quê? Em busca daquela sensação, da mesma sensação da inédita pamonha. E nós também fazemos isso em várias situações, em relacionamentos. Relacionamento que já existe desrespeito, de ambas as partes, já não tem mais solução, mas muitas vezes você continua nele, às vezes se humilhando, às vezes você tem que criar uma dependência emocional, por quê? Por causa daqueles momentos bons, você fica buscando a sensação da inédita pamonha novamente, e por isso
você continua ali incessantemente fazendo aquilo, mesmo que naquele momento já esteja te fazendo mal, você já esteja no lado infernal da coisa, você continua na esperança de ser agraciado com a mesma sensação da primeira vez. E, isso daí é algo muito complicado, como tudo na vida é muito complicado, porque nós somos seres humanos, nós temos a nossa necessidade, nós temos também a necessidade de ter esperança. Porque imagina você não ter esperança, seria uma pessoa muito fria, mas nós também temos que ter a crença na realidade. A esperança ela deve existir, mas a realidade também. Então algumas coisas talvez elas nunca mais voltarão a ser inéditas. Elas nunca mais te proporcionarão aquela mesma sensação do início. Por quê? Porque já não é mais o início. Você já está em outra fase dessa tal coisa que você procura. E aí, independente se é o seu trabalho, o seu relacionamento, uma pamonha ou outra coisa lá que seja, você tem duas alternativas. Ou você aceita aquela realidade, ou você equilibra aquilo para você não ficar nem no lado infernal, nem no paraíso, ou você troca de coisa. Entendeu? Pô, mas vou trocar de esposa? Não, não é isso que eu vou trocar de esposa também não. Mas vamos trazer isso para a pamonha. Pô, você já está enjoadaço de comer, vai, o seu chocolate, que eu citei o exemplo. Eu troco o chocolate por uma fruta. E aí, posteriormente, uma vez na semana, você come o chocolate. E aí, esse chocolate, se não te trouxer a sensação da inédita pamonha, vai trazer algo muito semelhante e vai voltar a ser prazeroso. E aí, se a gente for entrando nesse assunto, nós entraremos na importância do equilíbrio, nos exageros e tudo mais. Mas aqui eu fiz esse vídeo mais para compartilhar com vocês esse podcast muito bom e cheio de informações do Clóvis de Barros Filho, que ele sim, muito mais do que eu, pode te trazer uma luz para você achar uma forma de progredir na sua vida. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço e é nóis.